de volta com Bastidores do Poder, recebendo agora a loira Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento, minha querida. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose. Satisfação estar aqui com vocês. Bom dia. Olha, eu só lembro, toda vez que eu vou entrevistar a Adriana, eu lembro do nosso debate lá quando ela foi candidata a vice-prefeita e ela falava de mulher para mulher, e aqui hoje é bem de mulher para mulher mesmo, né? São três mulheres. Três mulheres. Bolinha, o clube da Luluzinha, de verdade. Pois é. Bom, Adriana, você está há 6, 7, 8 meses, né, na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Isso. no meio de uma pandemia, com muitos desafios para o poder público. E os empresários também têm cobrado uma participação maior do poder público. O que você tem feito nesses 8 meses para poder tentar reduzir essa demanda, primeiro, para atender quem está sendo afetado pela pandemia e, segundo, como atrair empresas no meio dessa crise? Bom, então vamos lá. Para mim é bastante diferente eu poder estar no poder público dessa vez, apesar de ter ficado durante 2 anos na gestão do governo do João Dória, né? Eu fiquei na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mas lá, como é uma autarquia, ele tem um papel um pouco diferente daquilo que a gente faz aqui no dia a dia da prefeitura, né? Lá o desafio era fazer a transformação digital da Junta Comercial, que tem muito papel ainda, é muito burocrática, é como um grande cartório, e a gente avançou bastante nesse quesito. Então, foi importante essa minha estada no governo do Estado para trazer bastante conhecimento e até, mais do que conhecimento, a experiência de estar num governo. Mas o governo municipal tem as suas peculiaridades, né? Então, para mim, acho que chegar aqui no momento de pandemia, a gente já vinha vivendo um momento de pandemia, mas mesmo assim, Zezé e Rose, a gente tem aqui uma cidade que tem acompanhado o movimento do Estado de São Paulo no quesito, por exemplo, de abertura de empresas. A gente tem batido recordes de abertura de empresas nos últimos meses, né, no último ano, recordes históricos até com relação desde quando a Junta Comercial vem medindo isso, que é desde 1998. Então, logo que a gente chegou, acho que o grande desafio era a gente ter esse olhar, como é que a gente vai fazer para conectar a cidade no sentido da cidade ser uma cidade com esse perfil, com esse conceito tanto de inovação, de uso de tecnologia, mas como é que faz para isso chegar lá na ponta, né? Para aquele comerciante, que é o associado nosso lá da Associação Comercial, onde eu estou já faz tanto tempo, como é que a gente faz para de fato você ter essa percepção? Então, a gente tem esses desafios ainda. Então, nós começamos a montar aqui uma série de programas, né, junto com a equipe. Acho que uma das coisas que eu procurei fazer logo no início, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui, ela tem comércio, indústria, serviços, mas tem também o agro, que fica aqui com a gente, né, o empreendedorismo rural, fica também o comércio exterior e cooperação internacional, e a ciência, tecnologia e inovação. Tanto que a gente tem um Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação e tem também um Conselho de Desenvolvimento Rural, aqui ligado à Secretaria. Então, o que eu fiz foi, num primeiro momento, eu tive a grande preocupação de trazer alguém para o meu time aqui, para trabalhar com a gente, que tivesse esse conhecimento maior em ciência, tecnologia e inovação, uma interface maior nesse sentido, para que, junto comigo, ajudasse a fazer essa conexão. Então, eu convidei o professor Newton Frateschi, que teve já muitos anos à frente lá da Inova, na Unicamp,
e ele aceitou o desafio, está aqui trabalhando na nossa equipe, veio trabalhar com a gente a partir de meados de abril, maio, na verdade, e então eu também comecei em meados de janeiro, né? Tive que ficar na junta comercial até 15 de janeiro, quando a gente entregou lá aquele projeto do balcão único, que é a abertura de empresas em até 17 minutos na cidade de São Paulo. Então a gente nós viemos com esse desafio, né, de montar uma equipe que pudesse mostrar, fazer essa conexão, fazer que Campinas de fato seja esse hub. Então nós tivemos essa preocupação de montar alguns programas, e isso nós fizemos e estamos lançando esses programas. O prefeito tem anunciado, aí a partir da data do aniversário de Campinas, ele começou a anunciar alguns programas aqui na Prefeitura de Campinas. O primeiro deles foi o Recomeça, que a gente está aportando 10 milhões de reais para que a gente possa fazer empréstimos. É um fundo de aval, né? Colocar no fundo de aval para que a gente possa emprestar até 130 milhões através de cooperativas de crédito ou que não seja cooperativas, mas nos bancos que se interessem, né? Então, um empréstimo aí de 5 a 80 mil, isso daí é um programa verdadeiramente inédito aqui no estado de São Paulo, não tem nenhuma prefeitura que tenha feito esse programa. Então, juros de 0,6 a 0,98, considerando a Selic, e com carência de 6 meses e um prazo de pagamento de 36 meses. Então, isso a gente fez o projeto de lei, mandamos para a Câmara, e a gente está aí no aguardo da gente poder estar aportando esse recurso nesse fundo de aval que foi criado aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse foi o primeiro projeto de lei. Acho que valeu a experiência que eu tenho de cooperativa de crédito, que eu fui do conselho do Sicoob Paulista durante muitos anos, né? Tive que me afastar agora por estar aqui na prefeitura, mas esse é um dos programas que a gente lançou e que eu acho que para ajudar as empresas que estão com dificuldade. A gente sabe que não é só isso, é muito mais do que só isso que as empresas precisam nesse momento, né? Mas você tem muita experiência, por exemplo, com o comércio, de ouvir esse segmento de comércio, de serviços. Como que você acha que um programa desse vai impactar na vida do comerciante, por exemplo? Na verdade, Zezé, o comerciante precisa de capital de giro, né? A gente não sabe se todo mundo vai ter condição de estar buscando mais capital de giro, porque muita gente já emprestou dinheiro no meio da pandemia, no início da pandemia, né? Na verdade, meados para final de 2020, já emprestou recurso com carência de 6 meses. Essa carência já venceu, as pessoas estão com dificuldade de estar cumprindo com isso. O que precisa de fato é a economia voltar a girar, as pessoas voltarem a comprar, a acreditarem aí, nos negócios, voltarem a comprar, mas a gente tem ainda um nível de desemprego muito grande, né? Apesar de uma melhora. A gente tinha aí em dezembro de 2020 em torno de 107 mil desempregados. Depois, março, a gente fechou com 97 mil e agora, final de maio, com 92 mil desempregados. O último levantamento que eu tenho é esse. Então, a gente tem uma diminuição do nível de desemprego na cidade de Campinas, mas ainda falta muito, né, para que a economia volte a girar. A gente está vendo uma abertura de empresas bastante significativa, né? Nós vimos que abriram mais de 61, é um índice bastante maior do que o ano anterior, mas mesmo assim
você vê muitas lojas fechadas, lojas em shoppings fechadas, muita gente que perdeu emprego e tem dificuldade de retomar os negócios. Mas a gente vê esses números que são fatos, né? Então, outro negócio que a gente... Outro projeto de lei que a gente lançou aqui foi o projeto de lei da inovação de Campinas, que foi em 1º de julho de 2021, aliás, 31 de junho. A gente teve, foi 1º de julho, a gente teve o marco legal das startups. 1º de agosto, acho que foi 1º de agosto, Adriana. Que a Rose estava de férias e eu que cobri o lançamento desse projeto novo, que eu achei bem interessante. Que o que a gente fez foi, a gente fez uma adaptação ao marco legal. Então, foi a partir de 1º de julho, que foi o marco legal das startups, e daí a gente, em 5 de agosto, lançou o nosso aqui, a Lei de Inovação. Então, 35 dias depois, a gente estava lançando aqui o nosso marco legal, o nosso Lei de Inovação, baseado no marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E justamente ele traz uma possibilidade do poder público estar fazendo a contratação de startups no novo modelo. Então, é a primeira cidade no Brasil que fez essa adequação. A gente teve essa preocupação de criar essa lei de inovação o quanto antes, porque a gente traz novas possibilidades da própria prefeitura ser também um ambiente de inovação, né, e poder estar contratando de uma forma diferenciada, poder contratar, fazer encomendas tecnológicas, né, você poder fazer a encomenda daquilo, do problema, e não comprar sob medida, né? Sob medida, né? Sob medida, isso. Soluções. Adriana, isso daí chega a ser um problema com a IMA, assim, por exemplo? Não chega a ser um problema com a IMA. Eu acho que a gente tem que ir se adaptando às novas possibilidades. Trazer a prefeitura precisa inovar. Nós temos hoje aqui um grupo de trabalho de desburocratização, que independentemente da IMA, a IMA é uma das participantes, né, a própria prefeitura está buscando novas maneiras de estar revendo seus processos, mas olhando para o usuário, né, olhando para o cidadão, que precisa ter um serviço bem prestado, né, com agilidade, com eficiência, que é o que todo mundo está acostumado hoje, né, o cidadão, enquanto consumidor, ele está acostumado a ter um bom serviço prestado. Secretária, quando você já deve ter feito um diagnóstico de Campinas, sobre o que ela tem a oferecer para esses empresários. Quando você pensa para o futuro, você acha que Campinas vai caminhar para qual setor em relação à questão econômica? Olha, para o setor de tecnologia. Esse setor de tecnologia e inovação. Porque eu acho que a gente já tem um ambiente que é muito favorável para isso, né? A quantidade de institutos de tecnologia que a gente tem aqui, a quantidade de universidades, a mão de obra qualificada, apesar da gente estar sempre procurando buscar a melhorar isso, né? Então, a gente está hoje com uma preocupação bastante grande de trabalhar numa nova lei de incentivos fiscais, né, que o prefeito deve anunciar nos próximos dias, e ele já disse que vai estar anunciando isso, né, até o mês de setembro ele está anunciando isso, e a gente está olhando para isso, pensando de que forma você pode dar mais incentivos fiscais para empresas que trazem qualquer tipo de inovação, ou também
para qualquer tipo de empresa que venha investir na cidade de Campinas. Eu acho que esse governo está tendo um perfil de mudar um pouco a postura da maneira como recebe as empresas, porque trazer empresas significa trazer empregos, né? E eu acho que o governo do Dário tem tido uma preocupação bastante grande, a equipe toda tem trabalhado numa parceria muito grande, principalmente com o secretário de Finanças, né, para que a gente faça com que Campinas seja uma cidade mais competitiva, né? E daí a gente precisa melhorar os incentivos fiscais que a gente dá para as empresas que vêm investir aqui. Hoje é um pouco restrito, né, a maneira como você está dando incentivo fiscal. Hoje, por exemplo, só tem incentivo a empresa que investe mais de 30 milhões de unidades fiscais, que seriam cerca de 120 milhões de reais, entendeu? No período de 48 meses. Então, a empresa que vem para investir 10, 20 milhões, ela não tem incentivo fiscal. Então, a gente está olhando para fazer alguma coisa que seja mais escalonada. Ou a empresa que vem investir 700, 800 milhões tem o mesmo incentivo de quem investiu 130 milhões. Então, olhando para isso, acho que a gente tem olhado dessa forma para que a gente possa dar incentivos para mais empresas, para que mais empresas tenham interesse. Campinas já é uma cidade muito atrativa por tudo que ela significa, por tudo que a gente já tem. Mas é uma cidade cara, né, Adriana? Mas é uma cidade cara. Uma coisa que a gente não pode mudar é o preço das coisas aqui, né, Zezé? A gente não pode mudar o preço do terreno. O mercado tem um custo, então o preço das coisas, do que custa Campinas, você morar em Campinas ou você se instalar num terreno ou num imóvel em Campinas, tem o custo do imóvel, que é mais caro do que numa outra cidade menor. Hoje o maior problema, qual que é o maior empecilho para uma empresa vir para Campinas hoje? Então, ela põe, na verdade, as cidades no entorno acabam dando um incentivo maior, né? Dão um desconto de ISS ou o desconto do IPTU, isenção de IPTU por X anos, dependendo do tamanho do investimento. Nós também vamos ter incentivos para trazer novas empresas, né? Mas não vamos entrar numa guerra fiscal, isso não existe do ponto de vista. Vamos entrar em guerra fiscal com cidades menores, porque você tem a vantagem de estar se instalando numa cidade como Campinas. Mas dependendo do tipo de negócio, para a empresa, às vezes tanto faz ela estar, se uma empresa da área de logística, tanto faz ela estar 50 quilômetros para cá ou para lá, entendeu? Exato. E assim, se ela trabalha com distribuição. Então, quando eu conversei... o fato dela estar aqui nesse entorno bom. E ela procura estar num lugar onde custa mais barato para ela. O que a gente quer fazer é fazer com que as empresas se instalem aqui na nossa cidade, porque isso acaba gerando também impostos para nós, né? E gerando emprego para as pessoas que moram na cidade. Então, a gente está fazendo um trabalho bastante grande, refazendo aqui, estamos refazendo uma cartilha, que é a cartilha do investidor, mas estamos esperando para lançar a cartilha quando a gente já tiver essa nova lei de incentivos fiscais. Daí nós vamos colocar tudo isso numa mesma cartilha, que é uma maneira da gente estar aí atraindo novas empresas. Então, um trabalho Adriana, forte nesse sentido. Vai ter Natal? Vai ter Natal, Tiago. Natal com enfeite, com luzes, Natal bonito. Ônibus, aquela Pelo coisa amor toda. De Deus. Pois Zezé, essa pauta não é da minha secretaria. Ah, não é? Não. Mas você está brigando por nós lá. Nós queremos Natal, Adriana.
Eu também quero Natal, Zé. Mas eu não posso fazer tudo, né? Então, a gente, obviamente, tem aqui um conjunto de coisas, cada um tem que trabalhar as suas pautas para que a gente tenha aí um sucesso, mas é uma pauta importante para os empresários, para os empreendedores da cidade, para as pessoas, né? É um quesito importantíssimo aí para a cidade. Mas eu não sei o que te falar sobre o Natal. Nós já vamos atrás disso, né, Rose? Sim, nós vamos, a pasta de turismo e cultura, é isso? É a cultura, normalmente. É a cultura? Então tá. Eu achei que fosse sua. Bom, Adriana... É a cultura que cuida de Natal. Tá. Natal é uma data que pertence à cultura. Adriana, eu não sei se isso tem a ver com você, acho que não vai ter também a ver com você, que é a questão do centro da cidade, e essa questão toda ligada ao comércio, à revitalização. Eu sei que não é da sua pasta, mas assim, eu acho que talvez na interface você pode estar trabalhando. Como que você vê o centro hoje e essa revitalização? Olha, não é uma pauta diretamente ligada à minha pasta, de fato, mas eu estou envolvida em todas as reuniões que falam sobre esse assunto. Né? Então, daí o prefeito coloca algumas secretarias para estarem discutindo, porque daí eu acho que tem a ver com o desenvolvimento econômico também. Então a gente tem olhado para o centro, olhado a questão também de que forma a gente pode estar requalificando aquela área, mas daí não dá para você olhar só a requalificação do ponto de vista urbano, mas também sobre todos os outros aspectos, né? Incentivos fiscais para aquela área também, a gente tem discutido isso, né? A gente estava com uma ação programada logo no início do ano, mas daí, logo em fevereiro, a gente teve uma piora, né, da pandemia. E daí a gente teve que dar alguns passos para trás com relação a isso. E a gente está retomando isso. O que seria essa ação? Não, uma ação conjunta, né, com serviços públicos, com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Cidadania, né, que também está olhando para a questão da quantidade de moradores de rua que nós temos ainda, né, serviços públicos que tem agora feito um trabalho importante de estar lavando a rua, de estar cuidando sempre para que as luzes estejam acesas, fazendo uma manutenção adequada, né, principalmente ali daquele corredor principal da 3 de maio. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é uma ação que vá além disso, né, que seja uma requalificação. E, junto com isso, tem também o pessoal da própria ENDEC, que hoje é uma agência de desenvolvimento, né, e eles têm pensado a cidade a partir da mobilidade urbana. Então, a ENDEC tem feito propostas nesse sentido. Ele tem um grupo pensando isso, pensando Smart City e pensando a cidade conectada a partir da própria mobilidade. Então, nós estamos nesse grupo trabalhando no centro da cidade também. Então, tem alguns programas pontuais que, se eles de fato acontecerem, isso vai ser um gerador de uma melhoria bastante grande para aquela área. Então, eu faço parte do grupo que faz esse trabalho. Estou torcendo demais para isso. Eu quero ver aquele centro tinindo, bonito, cheio de gente. Adoro aquilo ali. Adriana, olha, eu quero agradecer muito você por ter falado conosco hoje. Desejar tudo de bom aí na secretaria. Obrigado. Reforçar o pedido aí para você brigar pelo Natal. Tá bom. E eu estou torcendo, tá bom? Obrigada, viu? Um bom dia, boa semana. Zé.
Prazer em te ver.